Estamos ao vivo aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube. Olá, pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Inglês para Cristãos. Aqui eu dou dicas de como você, cristão, você missionário, você pastor, você que tem um chamado para levar a palavra do Senhor a outras nações. Aqui eu dou dicas de como você pode falar um inglês fluente de forma simples e definitiva com a ajuda da Bíblia, pois isso vai fazer toda a diferença para você ficar firme no caminho, ficar firme nessa jornada e conseguir atingir a tão sonhada fluência no inglês, sabe? Porque quando nós estudamos algo que toca o nosso coração, quando nós estudamos alguma coisa que tem propósito, e principalmente propósito divino, levar paz ao mundo, levar as boas novas aos nossos irmãos, alcançar pessoas aqui no Brasil e também no exterior, propagar os ensinamentos de Jesus e levar salvação às pessoas ao redor do mundo, através da palavra do Senhor, utilizando uma ferramenta fundamental, que é o inglês, a língua mais falada do mundo, para divulgar o evangelho, que está aqui, ó, na Bíblia, o livro mais lido do mundo, o Manual dos Cristãos. E nós estamos começando. Aproveita para você deixar o seu like, né? É sempre um incentivo a mais para continuar esse trabalho de levar você à fluência no inglês, mas também a fluência na palavra do Senhor. E se você não me conhece, eu sou Vilma Gomes, professora de inglês e tradutora. Dou aulas há mais de 26 anos, em inglês geral, para negócios, exames e inglês bíblico. E se você é amante da palavra do Senhor, como eu, aqui é o seu lugar, porque eu ajudo cristãos, missionários e pastores a falar inglês fluente, de forma simples e definitiva, com a ajuda da Bíblia, mesmo se você estiver começando do absoluto zero. É isso mesmo, meu irmão e minha irmã em Cristo, em inglês com a Bíblia, já é uma motivação e um prazer para nós que somos cristãos, para nós que estamos em Cristo. E na live de hoje, aula de número 153, quero falar com você. Você que já estudou inglês há tanto tempo, mas que ainda não conseguiu atingir a fluência no inglês. Poxa vida, é muita frustração. Às vezes é uma sensação de incapacidade, não é mesmo? Pois é. E talvez você tenha investido tempo, dinheiro, já se dedicou, mas não chegou lá. Não desista. Esse é o meu recado para você, meu irmão e minha irmã. Não desista, porque com a ajuda dessa ferramenta poderosa, eu posso ajudar você a ter o inglês fluente, de forma simples e definitiva, né? Sabe? Talvez você queira falar inglês por razões profissionais, né? Você quer avançar na carreira, quer progredir, ou por razões pessoais, sabe? Você quer fazer um intercâmbio no exterior, quer fazer um curso fora. Quem sabe você quer ter uma experiência profissional lá fora e o inglês está te parando, né? Olha só, talvez você seja um pastor e queira ter acessos a estudos bíblicos de grandes homens e mulheres de Deus, não é? Assim como o trabalho que vai ser feito aqui hoje, né? Poder assistir pregações ao redor do mundo, né? Se edificar de tantas outras maneiras. Quem sabe você tem um projeto missionário de levar a palavra do Senhor a outras nações, aos confins da terra, e de pregar o evangelho a toda criatura. Esse é um dos mandamentos, não é mesmo? Então não é sobre inglês que nós estamos falando, né? Nós estamos falando sobre levar a palavra do Senhor aos confins da terra. Estamos falando de levar a salvação às pessoas ao redor do mundo,
né? Então é o seguinte, deixa as histórias da Bíblia te ajudar. Jesus transmitia muitos ensinamentos através de histórias, as famosas parábolas. Ensinamentos que estão vivos em nossos corações até hoje. Você sabe o que a fé e a fluência no inglês têm em comum? Não. Ambas vêm pelo ouvir. Ambas vêm pelo ouvir. E o apóstolo Paulo declarou em sua carta aos Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra do Senhor. É isso mesmo. Quando mais ouvimos a palavra do Senhor, mais crescemos em fé. E vamos, olha, renovando a nossa mente pela palavra do Senhor dia após dia. É um processo, né? E aí você vai criando mais intimidade com o Senhor, vai aumentando a sua fé, vai ganhando mais confiança nele. E esse é o segredo de ter uma mente renovada. Mas este também é o segredo de ter uma mente bilíngue. Tudo começa dentro de nós. Não foi assim? Quando você decidiu aceitar a Cristo, foi uma decisão sua. E você também pode tomar outra decisão de atingir a fluência no inglês, de iniciar essa jornada rumo à fluência, sem se desviar para a direita ou para a esquerda. E assim como a fé, a fluência no inglês também vem pelo ouvir. E conforme você vai ouvindo a língua inglesa, ouvindo, você vai criando mais intimidade com ela. Você começa a entender a estrutura do inglês e você também começa a entender, sabe o quê? Os padrões que se repetem, inclusive na pronúncia. E pouco a pouco o inglês vai deixar de ser um bicho de 7 cabeças para você, meu irmão e minha irmã. Então é isso. Busque instrução, um professor da sua confiança e siga em frente até que os primeiros resultados apareçam. Dedique-se, tenha constância, né? Procure separar um momento do dia para você desenvolver o seu inglês, assim como você separa um momento do dia para fazer o seu devocional. E fazer o seu devocional com uma Bíblia bilíngue é uma ótima ideia para você desenvolver o seu inglês pouco a pouco, né? É o seguinte, com a ajuda dessa ferramenta poderosa, eu posso te ajudar a falar inglês fluente de forma simples e definitiva, mesmo começando do zero. E eu terei um imenso prazer em conduzir você nessa jornada com uma fluência no inglês com a ajuda da Bíblia. Sabe por quê? Isso vai aumentar o número de trabalhadores nos campos. Jesus disse, levantai os olhos e olhem para os campos. Eles estão prontos para a colheita. É isso, meu irmão e minha irmã. Se você tem um chamado missionário, seja um instrumento nas mãos poderosas do Senhor. Sabe por quê? A seara é grande, os trabalhadores são poucos e o mundo precisa de você, missionário. Compartilhem essa mensagem. Vamos usar a internet a favor do reino, divulgando o evangelho. Se você é cristão, se você tem um amigo cristão, você tem uma amiga que tem um chamado missionário, se você é amigo de algum pastor, uma pastora que deseja falar inglês, convida para participar aqui conosco das nossas lives. E aproveita para você deixar o seu like. Você que me acompanha, que aprecia o meu trabalho, clica no botão aí, sabe? Isso é importante porque as redes sociais vão entender que este sim é um conteúdo de qualidade e vai poder alcançar mais pessoas. Segue o meu perfil lá no Instagram, Prof. Vilma Gomes 8. Se inscreva. Tá aí comigo no YouTube? Se inscreva no meu canal e quando você se inscrever, vai aparecer um sininho, né? Clica nele e escolha a opção todas, porque assim o YouTube vai te avisar toda vez que eu fizer um vídeo novo e eu posto vídeos todos os dias. É lógico que você não vai querer perder, não é mesmo? Pois é, a tecnologia aí, né,
os problemas técnicos que nos pararam, mas estamos de volta, não é isso, Thomas? Carla, prazer ter você aqui conosco. E olha só, saiba que você que não sabe nada de inglês e deseja falar inglês para mudar a sua vida, a vida da sua família e também a vida de tantos irmãos e irmãs que você vai impactar com o seu trabalho missionário. Você pode sim atingir a fluência no inglês com a ajuda da Bíblia. Acredite, porque é possível. E aqui o nosso programa é de inglês para cristãos. Então hoje, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com a pregação da pastora Victoria Austin, que é esposa do pastor Joel Austin, lá da Lakewood Church, sabe, de Houston, no Texas, nos Estados Unidos. Geralmente, né, eu trabalho com pregações do pastor Joel, que é Joel. Também já trouxe pregações aqui da irmã do pastor Joel, Lisa Austin Combs, né, a pastora Lisa, né, porque é uma família abençoada por grandes homens e mulheres de Deus. E eu acompanho o trabalho deles de perto, né? Mas hoje eu trouxe uma pregação da pastora Victoria Austin. Sabe, nessa pregação a gente vai ver muito presente contínuo. Estou fazendo, estou batalhando, estou lutando, né? E também a gente vai ter uma ideia, né, de comparativo. Como é que a gente faz os comparativos no inglês? Entre tantas outras coisas que a gente vai estudar, né? E se você quer começar a entender os nativos, você tem que ouvir mais os nativos, o inglês da vida real. É por isso que eu tenho trazido assim pregações, né, de pastores americanos. Então, olha só, nessa pregação aqui, ela fala, né, ela nos lembra, na verdade, que em meio às dificuldades, em meio às adversidades, nós temos que fazer o quê? Descansar no Senhor. Nós temos que buscar forças nele. Afinal de contas, a nossa alegria está nele, né? Assim como é ele que nos fortalece em meio às provações. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. E eu gostaria, né? Eu vou começar assim, é um teste, né? Eu vou começar, né? Ela fez uma pregação de mais ou menos 11 minutos e eu trabalhei aqui por quase 3 minutos. Então, para começar, né, se você entende um pouco de inglês, eu vou tocar esse vídeo, né, do comecinho da pregação dela, onde ela fala, né, o tema desta pregação é: considere tudo como alegria, né? Count it all joy. Considere tudo alegria, né? Então vamos lá. Eu quero dividir, eu vou colocar aqui o vídeo e vamos ver o quanto vocês conseguem entender. E se vocês não entenderem muito, não tem problema nenhum. Sabe por quê? Porque a gente vai estudar, ó, em detalhe, né, o comecinho dessa pregação. Vamos lá, então? Deixa eu dividir aqui, estou olhando aqui na minha outra tela. E vamos trocar aqui, trazer aqui o vídeo dela, que eu já encurtei para vocês. Então vamos. Higher and higher. But sometimes when we're trying to get higher, we're trying to go to more strength, we're trying to get through, we find that we're going from struggle to struggle.
See, God doesn't want us to go from struggle to struggle. His intention is for us to go from strength to strength. And can I tell you today, we all face this challenge. One day we're doing good, the next day we're struggling. We're trying to get out of a situation. We're trying to get to another situation. Maybe if you're struggling today, you need to hear this one word: rest. Just rest. See, the truth is, we're going to get to where God wants us to be if we're honoring Him, if we put Him first place, if we take time to get His plans and His words in our heart and in our life. We're not going to get to where we need to be any quicker if we worry, if we struggle, or if we're frustrated. So today, I just want to say, if you find yourself struggling, rest. Rest in God's peace. Abide in His joy. That's where you're going to find your strength. That is where you are going to endure and find great persistence. God is always trying to get us higher. So we're always going to be facing something in our life. Listen to what it says in James 1:4. It says, consider it all joy when you go through trials of many kinds. Many kinds. A variety of trials coming from different places. We're to count it all joy when we face trials. See, trials is what causes us to struggle. But God is saying, count it all joy. See, our trials were never meant to decrease us. They were meant to increase us. They were not meant to tear our faith down. They were meant to build our faith up. Trials were meant to produce perseverance in us. See, that scripture goes on to say that we won't be lacking anything. That there may be a trial of our faith, but it's going to lead us to good. It's not going to tear us down. The key to counting it all joy is joy. The joy of the Lord is our strength. E aí? Que maravilhoso seria a gente poder entender, né? E receber essa mensagem de grandes homens e mulheres de Deus ao redor do mundo, né? Há grandes homens aqui no Brasil, mas a gente pode expandir os nossos horizontes, não é mesmo? E aí? Eu quero que vocês coloquem aí no comentário, né? O quanto vocês conseguiram entender, se vocês tiveram dificuldade, e se vocês tiveram, não tem problema nenhum, porque eu estou aqui para te ajudar. Vamos trabalhar então? Né? Porque ao final desse trabalho, você vai estar entendendo, no mínimo, 20% a mais do que você já entendeu. E se a gente continuar fazendo esse trabalho, esse percentual vai aumentando a cada dia. Ok? Então, vamos lá? Deixa eu trocar aqui, porque agora vamos lá para a nossa lousa e vamos trabalhar com essa pregação maravilhosa. Fechado? Então, estamos aqui, ó. Esse é o tema da pregação dela. Count it all joy. Count it all joy. Count it. Count it all joy, né? Porque ela é americana, então ela junta tudo como se fosse um R. Count it all joy, né? By, né? E o que é esse count it all joy? É considere tudo. Considere tudo como se fosse alegria. Considere tudo alegria. Tudo. Os bons e os maus momentos, considere tudo com alegria, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Né? Então, porque tudo há propósito, não é mesmo? Então, olha só. By pastora, pastora, opa. By Pastor Victoria Austin, né? Da Lakewood Church, que é uma igreja lá em Houston, que tem aproximadamente 52 mil membros. Vocês viram a dimensão, né, daquela igreja?
quantas pessoas estão ali recebendo a palavra de Deus, beleza? Então vamos lá, ó. E eu já quero deixar aqui um trabalho para vocês, né? Que é o vídeo original. Eu não quero esquecer, então eu já estou colocando aqui para vocês lá nos comentários, tá? E vamos lá, linha a linha. Né? Count it all joy. Né? Considere tudo alegria. Né? Então, ele quer, ela começa assim, olha. Ele quer. Né? Então, esse ele é o Senhor, né? É o Senhor, né? Ele quer que vamos de força em força, né? He wants us to go from strength to strength, né? Então, ele quer que a gente esteja sempre né? Tenhamos sempre a força dele em nós, né? Então, olha só, presente simples aqui, ó, presente simples. Ele quer, he wants, né? Que vamos, meu Deus, que vamos, isso é um subjuntivo. Muita gente não sabe nem o que é isso, né? Mas, ó, a gente usou só o infinitivo aqui no inglês. He wants us to go. Ele quer que vamos. Olha como é simples. Não precisa conjugar subjuntivo, não. Você vai usar o infinitivo simples. Então, ele quer que, ó, esse aqui é o sentido de nós, tá? Quando você usa antes do verbo, nós é we. Quando você usa depois do verbo, deixa de ser um pronome pessoa para ser um pronome objeto. Ele quer que nós, né? He wants us to go de força em força, from strength to strength, né? Então eu tenho a preposição de e essa preposição para, from to. Então a gente olha aqui, ó, strength. Esse TH no final aqui é força, strength. Então ele quer que vamos de força em força, né? God wants us to go from glory to glory, né? Deus quer que a gente vá de glória em glória, né? Mesma estrutura, want us to go from glory to glory, né? God, Deus, quer. Olha só, eu tenho esse Szinho, né? Que então eu não comentei. Esse Szinho não tem nada a ver com o plural. Ele, a gente vai colocar quando a gente estiver usando a terceira pessoa do singular. Ele e ela, tá? Aí a gente coloca esse S. Para dizer que é o quê? Que é plural? Não, para dizer que é singular, a terceira pessoa. Então, God, ele, he wants us to go from glory to glory, né? Olha só, a letra Y no final das palavras tem que ser bem pronunciada, como se fosse o nosso I. God wants us to go from glory to glory, né? Ele quer que subamos cada vez mais alto. He wants us to go. Continua na mesma pegada, né? Ele quer que. He wants us to go cada vez mais alto. Como é que eu falo cada vez mais alto no inglês, hein? Olha só. A gente vai falar o quê? Higher and higher. Olha aqui, higher and higher. A palavra high é um adjetivo alto, ok? Quando a gente quer fazer um comparativo mais alto, eu vou acrescentar esse sufixo ER no final do adjetivo, quando o adjetivo é curto. Então, ó, cada vez mais alto. Higher and higher, né? Muito bem, o que mais? Mas algumas vezes, quando estamos tentando, olha só, estamos tentando o presente contínuo que eu te falei.
Mas algumas vezes, quando estamos tentando chegar mais alto, but sometimes when we're trying to get higher, né? Mas, but, algumas vezes, sometimes, quando, when, estamos tentando. Então, o verbo estar, ele é o verbo to be. Ser e estar, o verbo to be. Então, ó, tá aqui, ó, porque ele tá contraído. Nós estamos. Eu sempre falo que no inglês a gente precisa, sim, usar o sujeito na sentença, porque nós não conjugamos os verbos em inglês como conjugamos no português. Tem uma, duas ou três formas, no máximo. Então, aqui eu tenho esse are que está abreviado, né? Está contraído, né? Está contraído. Aqui, ó. Are. Aqui, ó. Então, we are, quando a gente contrai, fica we're, né? Então, nós estamos tentando, olha só, o ando, endo, indo, do português, tem uma única forma no inglês, que é o ing, e é um in longo. Então, algumas vezes, quando nós estamos tentando, but sometimes when we are trying, estamos tentando chegar, to get, olha o infinitivo aqui, chegar, get pode também ser chegar, né? Chegar mais alto. Olha aqui mais uma vez o comparativo, não é mesmo? Porque alto mais alto. Então, but sometimes when you're trying to get higher, estamos tentando ir mais forte. We are trying, mais uma vez aqui, ó, presente contínuo. We are trying, né? Try é o verbo tentar, né? Try é o verbo tentar, ele está aqui no ing. Estamos tentando. We are trying. Ir, verbo ir. To go, porque quando a gente usa infinitivo, a gente tem o to. Ir, to go, mais forte. No inglês ficou assim, ó. When you're trying to go to more strength, a gente está querendo ir mais forte, pegar mais velocidade, avançar mais, né? Então, to more strength. Então, sabe que aqui ele colocou mais, porque strength, né? Aqui strength é um substantivo e é longo, né? Então, eu não usei o IR, eu coloquei mais. More quer dizer mais. Então, algumas vezes, né? Estamos tentando ir mais forte. We are trying to get more strength, né? Né? Deixa eu voltar aqui, isso. Try to get more strength. Estamos tentando passar uma dificuldade, um momento difícil, sabe? We trying to get through, ó, atravessar, get through, atravessar, passar um momento, atravessar um momento, um deserto, não é? Então, we trying to get through, ó, through, essa palavrinha aqui, ó, through, sopra o ar para fora. Língua no meio dos dentes e sopra o ar para fora. Through, né? Essa palavrinha aqui, ela quer dizer através. Então, aqui por isso, I'm trying to get through, atravessar, passar. Por quê? Uma dificuldade, um momento, né? O que a gente descobre às vezes? A gente quer ir de glória em glória, de força em força, mas aí a gente se descobre o quê? Descobrir que estamos indo de luta em luta, não é? Uma batalha, depois outra. Isso é a vida de todos nós, não é isso? No mundo teremos aflições. Não foi isso que ele disse? Mas tem de bom ânimo.
porque eu venci o mundo, né? E de todos o Senhor nos livra, não é isso? Então, às vezes, a gente está descobrindo que a gente está indo de luta em luta. We find that we're going from struggle to struggle. Então, descobrimos, eu não preciso usar o sujeito no português, não é? Eu estou aqui com o sujeito oculto. Agora, no inglês, eu preciso. We find, a gente descobre, né? We find, descobrimos. That, que estamos. We are indo. Going. Olha que o indo, ando, indo. ING aqui, né? Muito presente contínuo. Estamos indo. Como? De luta em luta. Sempre assim, ó. From, que é o ponto de partida, to, que é o ponto de chegada. De luta em luta. E como é que eles trouxeram luta aqui? Struggle. Aí você tá lá, né? Naquela batalha, naquela luta. Struggle, né? Oh, struggle. We find that we're going from struggle to struggle, né? Veja, Deus não quer que vamos de luta em luta. See, God doesn't want us to go from struggle to struggle. Então, sabe aquela coisa? Veja bem, né? See, que é o verbo ver, né? See. Deus não quer. Eu tenho aqui o presente simples na negativa. Na negativa. Eu, para fazer sentenças negativas e interrogativas no inglês, eu preciso de verbos auxiliares para ajudar a montar essa sentença. Então, esse doesn't quer dizer a junção do does, que é o verbo auxiliar do presente, tá? Com o not. Juntando o does com o not, vira doesn't. O Senhor não quer, Deus não quer. He doesn't want, que é o verbo querer, want us, né? Ele não quer que nós vamos to go from struggle to struggle. Ele não quer que a gente fique de luta em luta. Não. Essa não é a ideia. Sua intenção é para irmos de força em força, né? Que cada vez a gente fique mais forte, cada vez a gente se fortaleça nele, né? Então, his intention is for us to go from strength to strength, né? Ó, ele, he, dele, his, né? Então, his intention, sua intenção. Olha aqui o verbo to be no singular e no presente, né? No singular e no presente. Então, his intention is para irmos, for us to go, para irmos, como? De força em força, né? Mais uma vez, from strength to strength. From, ponto de partida, to, ponto de chegada, né? Strength, força, strength, né? Coloca a língua no meio dos dentes e sopra o ar para fora. Isso precisa de prática, e a prática leva à perfeição. Strength. Você sente um arzinho aqui, ó, strength, né? E a sua intenção é que a gente vá de força em força. His intention is for us to go from strength to strength. E aí ela fala assim, ó, posso te falar? Né? And can I tell you? Que hoje, né? Posso falar? Hoje, né? And can I tell you? Today, so and, olha, can é o verbo poder. Ele é um verbo diferente, ok?
dos outros verbos de comer, beber, dormir, dançar, né? Eles chamam de verbo modal, a modal verb, né? Então, quando a gente usa esse verbo aqui, ele funciona, né? Ele vai para frente para fazer pergunta numa sentença afirmativa, né? Aqui é tipo uma pergunta, né? Posso te falar? Can I tell you? Né? Porque tell é o verbo contar. Posso te contar uma coisa? Né? And can I tell you? Hoje, o que acontece hoje que ela vai falar para a gente? Can I tell you today? Posso te falar hoje? Né? Todos nós enfrentamos esse desafio. Desafio o quê? Que a gente quer ir de força em força, de glória em glória, aí a gente descobre que no dia a dia a gente está indo de luta em luta. Não é? Então, todos nós enfrentamos esse desafio. We all face this challenge. Né? Todos. Nós todos. No português, eu não preciso do sujeito, mas no inglês eu sempre vou precisar do sujeito para fazer sentenças positivas ou negativas. Todos nós, we all face. Aqui não é face de rosto, mas é o verbo enfrentar, né? We all face. Todos enfrentamos este desafio. This challenge, né? Lembrando que a maioria das palavras no inglês que terminam com a letra E é silenciosa, né? Challenge. Eu vou parar aqui no G. Challenge, né? Todos nós enfrentamos esse desafio. Qual é o desafio? Ó, um dia estamos indo bem. One day we're doing good. One day we're doing good, né? Mais uma vez, we are, né? Aqui o verbo to be está contraído. We are. Estamos indo bem. Mas, professora, bem não é well, né? Mas aqui, olha só, aqui é o inglês do dia a dia, né? Ela está ali falando para uma multidão, ela tem que ser entendida por todos. E eles usam muito isso. Oh, e aí, como é que você está? I'm good. Não. Deixa eu falar I'm well, que é um pouco mais formal, no dia a dia eles falam isso. I'm good. Ok? Por isso que aqui está dizendo, um dia estamos indo bem. One day we're doing good. E no dia seguinte, estamos lutando. Né? The next day we're struggling. Né? Ó, no dia seguinte. The next day. Mais uma vez aqui, eu tenho o quê? Presente contínuo. Estamos lutando. We're struggling. We're struggling. Né? Cuidado, porque, olha, struggling. Eu não vou pronunciar esse G, não. Né? Struggling. Longo, mas esse G você meio que engole. Struggling. Né? Num dia estamos indo bem, no outro dia estamos lutando. One day we're doing good, the next day we're struggling. Né? E estamos o quê? A gente está tentando sair de uma situação. Sei lá, de um problema, de uma enrascada. A gente está tentando lá resolver, né? Então, we are trying to get out of a situation. De novo, né? We're trying. Como eu disse, try é o verbo tentar, né? Então, hoje a gente está vendo muito presente contínuo. O ando, endo, indo, né? Cantando, comendo, descobrindo do português. No inglês, eu tenho uma única forma pelo ing. Então, estamos tentando, we trying, sair. Ó, agora o get está com um outro sentido aqui, porque ele está acompanhado do out. Get out, sabe? Isso é o quê? Um phrasal verb. É um verbo acompanhado de uma, duas ou três partículas, que em geral são preposições. Muda a preposição, muda o sentido do verbo. E se você quer soar fluente em inglês, você tem que conhecer muitos phrasal verbs e aos pouquinhos ir colocando eles no seu discurso, na sua fala do dia a dia.
porque é isso que os nativos fazem. Eles usam muitos phrasal verbs. So, sair, get out. To get out. To get out. Então, olha só. Eu já fiz aqui, já falei com vocês sobre o quê? Connected speech. Porque às vezes a gente pensa que a gente não entendeu o que o nativo está falando. É porque quando uma palavra termina com consoante e começa com vogal, você faz esse link. Get out. Get out, mais americano, get out. Get out. So we're trying to get out of a situation. A gente está lá tentando sair de um problema, né? We are trying to get into another situation. A gente está tentando entrar numa outra situação. O que ela quer dizer? A gente quer mudar uma situação, né? A gente está numa situação que não está boa, a gente está lá vencendo um problema, a gente quer sair daquela situação e ir para uma outra, melhor, quer resolver aquilo. Então, we are trying to get out of a situation, we are trying to get to another situation. Então, estamos tentando, we are trying, entrar. Olha só. Mas, professor, o get não era sair? E não era chegar? Mas agora já é entrar. To get. Podia ser get in, assim, outra preposição, in, e-n. Tá? Então, estamos tentando entrar. To get. Aqui no sentido de entrar em outra situação. Olha aqui, ó. Situation, situação. Em outra. Aqui, ó. Other. Essa palavra quer dizer outra. Tá? Só que eu tenho aqui esse in. Lembra que quer dizer uma? Então, a gente quer entrar em uma outra situação. Então, in uma. Other. Né? Então, fica uma outra. E vira uma palavra só. Another. We're trying to get to another situation. A gente quer mudar de fase, não é mesmo? Sai da fase do ruim para entrar numa fase melhor. Agora, talvez, se você está lutando hoje, ela tem uma palavra para você, para acalmar o seu coração, sabe? Maybe if you're struggling today. Maybe, talvez. Maybe, talvez. Esse sim, ele é pronunciado, ok? Porque o be, né? Do verbo to be, maybe, if, se, você está, your, então agora é you are, your, lutando, não, aqui o ing de novo, então esse ing aqui, ele acompanha esse ando, indo, né, talvez. Se você está lutando hoje, if you are struggling today, você precisa ouvir esta palavra. Presta atenção nisso, meu irmão, minha irmã, para você receber. You need to hear this word. Presente simples agora, né? Você precisa, need, ouvir, hear, o verbo ouvir. Agora, olha só. Quando a gente usa no inglês, dois verbos considerados normais, né? O verbo precisar, o verbo ouvir. Então, você precisa ouvir. Dois verbos normais. No inglês, você tem que colocar esse to aqui no meio. Eu chamo de sanduíche de verbos. Não estou falando de verbos especiais, certo? Verbo to be é um verbo muito especial, né? Esses verbos modais que eu comentei, o can, o meio, should, would, não, eu estou falando de verbos normais, comer, beber, pular, dançar, cantar. Então eu tenho aqui um precisar e um ouvir. Então você tem que colocar o to para fazer o link dos dois verbos. You need to hear, tá? No português eu não preciso, mas eu preciso no inglês. You need to hear esta palavra. This. E ela está enfatizando aqui esta uma palavra. This one word, né? Por quê? Porque eu estou trabalhando com a pregação da pastora Victoria Olsten, para vocês que estão chegando agora, né? Lá da Lakewood de Houston, nos Estados Unidos. E daqui a pouco a gente vai
ver o vídeo dela de novo. Esse trabalho aqui é para que você passe a entender os nativos melhor. You need to hear this one word. Qual? Rest. Just rest. Descanse. Apenas descanse. Né? E para vocês que estão comigo aí no Instagram, aqui no YouTube eu estou passando as telas, palavra a palavra, estou marcando, estou explicando, né? Então você que está aí no Instagram, você está trabalhando aí, ó, com seus ouvidos, com seu listening, muito bem. Mas se você quiser ver essas telas que eu estou dividindo aqui, aí eu então os convido para ir para o YouTube. Prof. Vilma Gomes, ok? Então o que ela está falando, a palavra que a gente precisa ouvir, mas não é só ouvir, é receber, não é só ouvir a palavra, não é mesmo? É crer, né? Descanse, rest, apenas descanse, just rest, porque às vezes a gente está meio uma louca, oprimida, né, pelos problemas, pelas provas. Não, ele está falando, descanse. Né? Vamos lá? Veja, a verdade é, né? Se, mais uma vez ela está usando aqui, ó, veja. Se, o verbo ver. A verdade é. The truth is. Né? Presente simples do verbo to be, ó. Truth. Verdade. Olha o TH voltando mais uma vez. Truth. Truth. A verdade é. Vamos chegar onde que Deus quer que estejamos. Nós vamos chegar. Né? We are going to get to where God wants us to be. Vamos. We're going, né? We're going. Vamos chegar, we're going to get, né? Chegar, get, we're going to get. Nós vamos chegar. To where, né? To where. Para onde? Vamos chegar onde? To where. We're going to get to where Deus quer. God wants, terceira pessoa do singular, eu preciso desse S aqui, que não tem nada a ver com plural, e sim singular, terceira pessoa do singular, he, she, it, né? We're gonna get to where God wants us, quer que nós estejamos, né? Want us to be, veja que esse estejamos, que é subjuntivo, plural, enfim, não importa, porque o inglês é tão simples. Simplesmente você usa o infinitivo. God wants us to be. A gente vai chegar onde Deus quer que estejamos. We're going to get to where God wants us to be. Vamos? Vamos. If. Condição. Para tudo há uma condição, não é mesmo? Se nós estamos honrando a Ele, if we are honoring him, né? Se nós estamos honrando, olha o ando aqui, hoje o foco é todo no presente contínuo, né? Que no inglês eu só tenho uma forma, que é o ing, né? If we are honoring him, honor, from honor, honrar, honor, esse honor aqui, é o verbo honrar, né? Honor e honrando a ele, him. Então esse him, que é no sentido de ele, se é um pronome pessoal que vem lá antes do verbo, ele é he, se vai depois do verbo, eu tenho que usar um pronome objeto. Ao invés de he, eu uso him. Né? Se nós estamos honrando a ele, eu fui a honoring him, né? Se o colocamos em primeiro lugar, if, outra condição, if we put him, presente simples,
First place. If we put him, né? Eu preciso, então, colocar aqui o meu sujeito. Não preciso no português, mas no inglês eu preciso. If we put him first place, em primeiro lugar. E o que mais? If, faz uma condição. Se separarmos um tempo para receber os seus planos, para receber as suas palavras, a gente precisa separar um tempo para o Senhor, não é isso? Para estudar a sua palavra, meditar na sua palavra, receber a sua palavra nas nossas vidas. Aí sim os planos dele vão se cumprir na nossa vida, né? Então, se nós separarmos um tempo, if we take the time é pegar um tempo, separar um tempinho. If we take the time, olha aqui quantas palavras que terminam com a letra E. Take, né? Silencioso. Time, silencioso. Agora, esse aqui não. We take the time. Então, se a gente separar um tempo, olha agora o get, que não quer mais dizer entrar, nem chegar. Agora o get, essa aqui tinha que ser uma aula só de get também, né? Agora está no sentido de receber. If we take the time to get, receber os seus planos, quer dizer, os planos dele, his plans, e as suas palavras, his words, né? Então a gente tem que separar um tempo para ele, para ler, para estudar, meditar, entender, não é mesmo? E vamos receber os seus planos e vamos receber as suas palavras aonde? No nosso coração e na nossa vida. Né? In our heart, coração, heart, no nosso coração, in our heart. E aonde? E na nossa vida, life, in our life, né? E essa letra E também é silenciosa. In our heart, in our life. E aí? Aí nós vamos chegar onde precisamos chegar. Né? Na verdade, aqui ela está dizendo assim, nós, mais uma exortação, nós não vamos chegar onde precisamos estar mais rápido. Não. Quando é que a gente não vai chegar mais rápido? Ó, we are not going to get to where we need to be any quicker. Não vamos chegar mais rápido, any quicker. Então, ó, we are not. Eu estou aqui com presente contínuo na negativa. Porque eu tenho aqui o not. Vou fazer uma negativa, eu tenho que acrescentar o not. Aonde? Depois do verbo. We are not. Uma outra forma aqui de contrair é we aren't. We aren't. É uma forma de contrair e we are not. É uma outra forma de contrair. Né? We are not going. Nós não vamos. We are not going. Chegar. To get. Onde? To where. Né? Porque, ó, é get to, né? To where, onde? Precisamos estar. Não preciso de sujeito, mas no inglês eu preciso. We need to be. We need to be. A gente não vai chegar onde a gente precisa estar mais rápido. A gente não vai chegar mais rápido. Então está dizendo e a gente vai fechar agora a ideia. We're not going to get where we need to be any quicker. Mais um comparativo aqui com o sufixo IR. Quick, rápido. Quando a gente coloca o IR, é mais rápido. Fast, rápido. Quando eu coloco o IR, faster, mais rápido. Então, está dizendo, não, we're not going to get to where we need to be any quicker. Não vamos. If nos preocuparmos. If we worry, se nos preocuparmos, porque aí a gente começa a ficar muito preocupado e a gente perde até a noção do que a gente está fazendo, do que a gente tem que fazer,
no momento que a gente tem que fazer as coisas, quando a gente se preocupa demais. Porque a palavra do Senhor diz que a gente não consegue acrescentar nem que seja um fio de cabelo na nossa cabeça quando a gente se preocupa. Não é? If we worry, worry é o verbo preocupar. Worry termina com Y e aí sim você tem que pronunciar som de I. Se nos preocuparmos, if we worry, né? Não vamos chegar mais rápido se a gente ficar se preocupando, né? Se lutarmos, if we struggle, perceba que struggle é tanto luta quanto o verbo lutar, certo? Que a gente está usando, a gente está indo de luta em luta. We're going from struggle to struggle. Agora aqui é verbo, se lutarmos. If we struggle. Ou se estivermos frustrados. Se estivermos frustrados. If we are frustrated. Frustrated. Então está dizendo, a gente vai chegar mais rápido. Se a gente estiver preocupado, né? Se a gente estiver ali lutando, só lutando, perdido, né? Ou se sentindo frustrado, não consegue chegar mais rápido. Então hoje, né? Eu só quero dizer. Olha o que ela quer nos dizer nessa palavra, olha o ensinamento dela, vamos receber. So today, então, today, então hoje, eu só quero dizer, I just wanna say, apenas, eu só, just é só ou apenas, quero, want, dizer, eu quero dizer, então eu tenho aqui o verbo want, querer, e eu tenho o verbo say, dizer. Lembra quando eu falei sanduíche de verbos, verbos normais, eu preciso colocar o to no meio. Want to say, quero dizer. Só que, deixa eu falar uma coisa para vocês, no dia a dia, esse want to, ele vira wanna. No dia a dia que eu quero dizer assim, na palavra, né, no inglês falado. E talvez você já tenha ouvido falar nessa palavrinha aí, ó, wanna. Wanna ou gonna. Então, porque é isso que você vai ouvir quando a gente voltar lá pro vídeo. So today I just wanna say. Então eu want to, wanna. I just wanna say. Vamos ver o que ela tem para dizer? Se você estiver lutando, if you find yourself struggling, se you, você, estiver, find, né? Que o find aqui, find é encontrar, né? Se você se encontra lutando, essa que é a ideia, né? If you find yourself struggling, if you find yourself, é o pronome reflexivo, né? Tipo, cortar-se. Então, yourself. If you find yourself struggling, se você se encontra lutando, descanse. Descanse na paz de Deus. Rest. Rest in God's peace. Opa, vamos diminuir aqui um pouquinho? Vamos diminuir aqui um pouquinho. Né? Diminuir demais e não é isso aí, ó. Rest. Rest in God's peace. É isso que ela está falando aqui, né? Se você estiver lutando, correndo para lá e para cá, se sentindo frustrada, perdida, rest. Rest in God's peace. Descanse na paz do Senhor. E permaneça em sua alegria. Abide in His joy. Permaneça na sua alegria.
Abide in his joy. Por quê? É onde vai encontrar a sua força. That's where you're gonna find your strength. Né? That's where you're gonna find your strength. É onde. That's where. É onde. That's where. Vai encontrar. You're gonna find a sua força. Your strength. Descanse na paz do Senhor. Receba a sua alegria. Porque é ali que você vai encontrar a sua força. That's where you're gonna find your strength. E é onde você vai resistir. That's where you're going to endure. Endure. Resistir. Endure. Letra E é silenciosa. Endure. É onde. That's where. Você vai. You're going. Resistir. Ficar forte. Ficar resistente, né? É onde você vai endure, né? Resiliência. That's where you're going to endure. Vai resistir, ficando forte, ficando firme e encontrar o quê? Uma grande persistência, que eu vou continuar no caminho, eu vou continuar seguindo, eu não vou me desviar nem para a direita nem para a esquerda, eu vou ficar firme rumo ao alvo e encontrar uma grande resistência. And find, encontrar, find, né? Great, grande, persistence, persistência. Mais uma vez, a letra E é muda. And find great persistence. Encontrar uma grande resistência. Deus está tentando nos levar mais alto. Deus está tentando nos levar mais alto. God is always trying to get us higher. Né? God is always trying to get us higher. Né? Deus, God, está, né? Sempre, always, sempre, tentando, né? Is trying, está tentando. O quê? Olha aqui, ó. Nos levar. Eu tô com get aqui de novo, que agora é levar. Olha a loucura do verbo get, que pode ser tantas coisas. É por isso que você não tem que aprender tantas palavras para falar inglês. Uma palavra tem várias funções. Deus está sempre tentando nos levar. God is always trying to get us higher, mais alto, higher, né? God is always trying to get us higher. Então, sempre vamos estar enfrentando algo na nossa vida, que ele disse que todo mundo enfrenta, lembra que ela falou lá? Todo mundo enfrenta esse desafio. Porque a gente está sempre passando por situações, não é mesmo? E são sempre, então, sempre vamos estar enfrentando algo em nossa vida. So, we are always going to be facing something in our life. So, então, sempre, always, então, vamos estar, we are going to be enfrentando, facing, algo, something. Vamos estar sempre enfrentando algo em our life, em nossa vida, porque isso faz parte da vida.
não é mesmo? Né? A gente sabe a situação, entra em outra situação, às vezes estamos bem, às vezes estamos mal, às vezes estamos mais ou menos, mas estamos sempre fortes do Senhor, né? Então ela diz aqui, escute o que diz em Tiago 1:4. Listen to what it says in James 1:4. Escute. Listen to. Né? Toda vez que você usar o verbo escutar, listen, tem que ser acompanhado da preposição to. Listen to. O que? What? O que diz? What it says. Em Tiago. Como é que é Tiago em inglês? James 1:4. Ok? Com licença. Excuse me. Diz o seguinte. Diz, considere tudo alegria. It says, consider it all joy. Né? E tem algumas versões que falam, count it all joy. Então, it says, consider it all joy. Considere tudo alegria. Quando você passar por provas de muitos tipos. Muitos tipos. Porque é isso que a nossa vida é de prova em prova, não é isso? When you go through trials of many kinds. Então, quando você, when you go through, já expliquei isso no comecinho, passar, atravessar, né? Provas, trials, de muitos tipos, of many kinds, muitos tipos, many kinds. Né? O que acontece? Uma variedade de provas. Ela ainda continua enfatizando a variety of trials. Variety of trials. O que acontece? Vindo de diferentes lugares, né? Coming from different places. Coming, olha o ing aqui, ando, indo. Coming from, vindo de diferentes lugares. Gente, diferentes, ó. Different. Coming from different places. Então tem aí muitas provas, muitas coisas acontecendo vindo de vários lugares. Temos que considerar tudo alegria. We are to count all joy. Porque esse é um tema da pregação dela. Count it all joy. We are to count all joy. Temos que considerar tudo alegria. Então, ó, we are to count all joy. We are to consider all joy. Lá, como diz em James 1:4, não é isso? Quando enfrentamos provações. When we face trials, a gente tem que considerar tudo como alegria. Tudo como crescimento, né? Quando enfrentamos provações, when we face trials, veja, se provações é o que nos faz lutar. Trials is what causes us to struggle, né? Veja, se provações, trials, é o que is what nos faz, cause us, nos faz lutar, cause us to struggle, né? Veja, provações é que nos faz lutar. Se trials is what causes us to struggle, mas Deus está dizendo, but God is saying, mas Deus está dizendo, God is saying, considere tudo alegria. Count it all joy. Count it all joy. Count it all joy. Count it all joy. Ok? Veja, nossas provações nunca foram feitas para nos diminuir. Nossas provações nunca foram feitas para nos diminuir. Se our trials
were never meant to decrease us. Olha que interessante. Esse meant, que é o passado aqui do verbo significar, mean, né? Então está usando aquele, nunca foram para isso. Esse nunca foi o propósito. Sabe o que é esse mean? Querer dizer, desculpa, não foi isso que eu quis dizer. A gente fala, I didn't mean it. I didn't mean it. Me desculpa. Então, se, veja, nossas provações, our trials, nunca, never, né? Were meant to decrease us. Nunca foi feito para nos diminuir. Foram feitos para nos aumentar. They were meant to increase us. They were meant to increase us. Para nos aumentar. Elas foram feitas. Elas não foram feitas para destruir a nossa fé. Não. As provações não foram feitas para diminuir a nossa fé. They were not meant to tear out our faith. Yeah? They were not meant to tear our faith down. Huh? They were not, não foram, feitas, they were not meant para destruir a nossa fé. Né? To tear our faith down. Eu já falei outro dia aqui, ó, tear, quando você corta tudo, né? Você destrói, né? Tear our faith down. Não foi feito para destruir a nossa fé. Tear our faith down. Não. Elas foram feitas para edificar a nossa fé. They were meant to build our faith up. They were meant to build our faith up. Né? As provações foram feitas para edificar a nossa fé. Provações foram feitas para produzir perseverança em nós. Trials were meant to produce perseverance in us. Né? Trials were meant to produce perseverance in us. Então eu tenho aqui, letra E silenciosa, produce, produzir, produce, perseverança, perseverance in us. É isso, né? Para que a gente fique mais forte, que a gente queira perseverar. E ela vai falando aqui, ó, veja o que está aqui, veja o que a Escritura continua dizendo. Veja, see that Scripture goes on to say that. Então veja que a Escritura continua dizendo o quê? See, that Scripture goes on, continua, dizendo, goes on to say that. O que ela vai dizer? Não nos faltará nada, mesmo no meio das provações, mesmo no meio dos desertos. Não nos faltará nada. We won't be lacking anything, né? We won't be lacking anything. Sabe? Lack é o verbo faltar. Lack. Né? We won't be lacking anything. Nós não vamos precisar de nada. Nada nos faltará. Né? Que pode ser uma prova da nossa fé. That they may be a trial of our faith. Essas provações podem estar só querendo provar nossa fé. O Senhor quer provar nossa fé. Né? That there may be a trial, yeah, of our faith. Pode ser só uma prova da nossa fé. Que vai nos levar para algo melhor. But it's going to lead us to good. Mais uma vez, esse melhor seria better. Eles estão usando aqui good, né? Em inglês do dia a dia. Mas vai nos levar para algo melhor. But it's going to lead us to good. Lead é o verbo liderar. Levar, liderar. It's going to lead us to good.
né? Todas essas provações, todas essas lutas, vai nos levar para algo melhor. It's going to lead us to good, né? Não vai nos derrubar. It's not going to tear us down. It's not going to tear us down. Não vai nos derrubar, né? O tear down aqui no sentido de derrubar. It's not going to tear us down. E ela vai fechar aqui falando qual que é a chave para a gente considerar tudo alegria. A chave para considerar tudo alegria, pasme, é a alegria. The key to count all joy is joy. Né? A chave, the key, né? Para considerar tudo, to count it all, joy, alegria, is a alegria, is joy, joy is joy. No português, eu preciso desse azinho, né? Para considerar tudo alegria, qual é a chave? É a alegria. Eu não preciso desse a, porque joy, alegria, é um substantivo incontável. Então, eu não vou precisar desse a. Então, the key to count all joy is joy. Sem o artigo, ok? Sabe por quê? A alegria do Senhor é a nossa força. The joy of the Lord is our strength. The joy of the Lord is our strength. E isso aparece lá em Neemias 8:10. Mas eu vou fechar aqui com essa frase, essa sentença: a alegria do Senhor é nossa força. É nele que a gente encontra força para atravessar todos os desertos, as provações e nos tornarmos uma pessoa melhor. The joy of the Lord is our strength. E olha quanta coisa que você aprendeu, quanta coisa você revisou hoje. Presente simples, presente contínuo. Vimos um pouco de subjuntivo, que a gente nem sabe o que é isso, mas no inglês é tão simples que a gente não precisa saber nenhum nome desse. A gente viu como é que a gente faz os comparativos. Mas sabe, o nosso maior aprendizado hoje, né? Qual foi? É que nós temos que aprender a descansar no Senhor. Saber que Ele é a nossa força e Ele é a nossa alegria.